eu sou o percussionista Pedro Moita e este é o segundo vídeo sobre pandeiro sinfônico que eu vou gravar aqui para o Projeto Espiral. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre como segurar o pandeiro e um pouco sobre a sua técnica. Vamos ver agora sobre como segurar o pandeiro. Existem majoritariamente duas maneiras de segurar os diversos pandeiros que existem tradicionalmente pelo mundo. A pegada tradicional, que se segura desse jeito, já se chamou de pegada oriental também, e a pegada nova, que se segura assim, que já se chamou de pegada europeia. Em ambas as pegadas, se segura o pandeiro por essa parte, que é sem platinelas, sem soalhas, que é feita para segurar o instrumento mesmo. Lembrando que esse furo serve para pendurar o pandeiro em algumas situações específicas, não é para inserir nenhum dedo dentro dele quando segurar. O pandeiro sinfônico se segura com a pegada nova, desse jeito. Não existe uma norma quanto a isso, mas seria muito difícil pegar e deixar o instrumento em cima de uma mesa durante um concerto com a pegada tradicional. Talvez seja esse o motivo. Normalmente se segura o pandeiro com a mão não dominante e se toca com a mão dominante. Eu, por exemplo, sou destro, seguro com a mão esquerda e toco com a direita. Mas é muito útil e recomendável conseguir segurar e tocar com as duas mãos. Também não existe uma regra estrita sobre como segurar o pandeiro. O importante é você não apertar o pandeiro desnecessariamente para não limitar o seu movimento e não contrair o pulso para um lado, para o outro, ou para cima e para trás. Deixar ele mais ou menos alinhado com o antebraço. Eu, particularmente, seguro o pandeiro de uma maneira específica. Eu vou mostrar nesse pandeiro aqui para facilitar a visualização. Eu apoio a quina inferior do fuste na junta entre a palma da mão e os dedos, assim. Depois eu dobro os dedos, encostando com eles mais abertos, que é para distribuir o peso do pandeiro para uma superfície de contato maior, em vez das pontas, eu prefiro assim. Só assim ele já fica seguro. Depois eu apoio a quina superior do fuste nessa entrada da falange proximal do polegar. Tem uma entradinha aqui. Aí é mais uma base de apoio. Mas essa é uma maneira particular minha. Quando é preciso sacudir e mexer muito o pandeiro em algumas técnicas, que a gente vai ver, eu prefiro juntar um pouco mais, entrar mais com o pandeiro e encostar meio com a palma da mão. Eu sinto mais firmeza para fazer isso. De maneira geral, se segura o pandeiro mais para o alto, para projetar mais o som do instrumento, evitar qualquer barreira e para permitir a visualização do público do instrumento. Normalmente se segura num ângulo entre o antebraço e o braço de mais ou menos 90 graus, que é a região onde a gente tem mais controle do movimento. É importante também observar a angulação do pandeiro em relação ao chão. Quanto mais próximo da vertical, ele soa mais seco, e conforme vai ficando para horizontal, ele vai ficando mais espalhado. E essa alteração você pode usar para escolher o som que você quer do instrumento. Se o pandeiro for segurado completamente paralelo ao chão, existe o risco de uma sobra indesejada de uma ou outra soalha. Se a gente inclina um pouquinho, aí isso já deixa de acontecer. Agora vamos ver um pouco sobre como tocar o pandeiro sinfônico. Não existe uma maneira específica de tocar o pandeiro sinfônico, como existe, por exemplo, o pandeiro brasileiro. Normalmente o compositor escreve só o ritmo com a dinâmica e se uma nota é ou não um mulo, que a gente vai ver como é que se faz mais adiante. Então, cabe ao percussionista dominar uma série de maneiras de tocar para escolher a que acha mais adequada a um determinado trecho. É importante ser versátil para se adequar a fatores como a acústica do local ou a demanda do regente. Muitas vezes a situação pede uma maneira de tocar diferente do que foi planejado e a gente precisa mudar na hora. O ponto de toque no pandeiro pode variar por toda a membrana e pode-se usar diferentes partes da mão e dos dedos para tocar. De maneira geral, quanto mais se afasta da mão que segura o instrumento e mais se aproxima da borda, mais as soalhas respondem, principalmente em dinâmica piano. Quando o pandeiro é percutido, as soalhas soam como consequência do impacto na membrana. Por isso, existe um pequeníssimo atraso entre o toque e o som, quase imperceptível, e que naturalmente varia de um pandeiro para o outro. Em algumas situações, é preciso ter isso em mente para corrigir tocando um pouquinho adiantado para soar ritmicamente preciso com outros instrumentos. Os toques no pandeiro podem ser soltos,
quando a mão desencosta da membrana logo após o toque. Presos, quando ela permanece na membrana após o toque. Ou abafados, quando se usa um ou mais dedos para abafar a pele por baixo. O polegar pode também abafar por cima, mas se corre o risco de modular o som durante a execução. Um pandeiro abafado pode se tocar preso ou solto. A diferença é muito sutil e é mais perceptível principalmente em pandeiros com a pele muito retesada, sem nenhum abafador e em andamentos mais lentos. Também existe o recurso de preparar a membrana colando alguma fita ou adesivo próprio na parte de dentro da membrana. Uma das maneiras mais comuns de se tocar o pandeiro sinfônico é com a ponta dos dedos, todos os dedos assim, no formato de concha. Normalmente nessa região aqui, mas pode ser mais para um lado ou para o outro. Para uma dinâmica de mesoforte para baixo, pode-se apoiar a palma da mão até uma parte do antebraço e tocar com ele mais abafadinho, e pode ser até com os dedos. Também pode se tocar com os dedos estirados em cima do fuste, na quina do fuste. Muito piano. Pode ser com um ou mais dedos. Para dinâmicas mais fortes e destacadas, pode se tocar com a quina da mão fechada no centro do pandeiro, soa bem seco e articulado. A mão aberta no centro do pandeiro também fica bom para notas fortes e acentuadas. Tem que tomar o cuidado para não deixar a mão quicar. É só tocar e deixar a mão. Para notas muito rápidas e fortes, uma técnica muito comum é a alternância entre mão e joelho com o pandeiro invertido. Para isso é preciso apoiar um dos pés num banco ou numa base ou tocar sentado. Uma coisa que ajuda é a base de uma estante de caixa, por exemplo. Ela normalmente dá uma altura boa para isso. Pode-se tocar com a ponta dos dedos ou com a mão fechada. O ponto de toque do joelho e da mão por dentro tem que ser equivalentes. Ou com a mão fechada. No caso dessa técnica, normalmente é mais fácil segurar com a mão dominante. Eu, no caso, sou destro, seguro com a mão direita. Mas é muito vantajoso conseguir tocar com a mão não dominante também, segurando o pandeiro. O mesmo mecanismo pode ser usado com o pandeiro na posição normal. É vantajoso para quando você precisa tocar outras notas depois ou antes. Nessa mesma posição da perna, pode-se tocar com o pandeiro invertido, apoiado na perna, tocando diretamente com os dedos no fuste. Essa técnica é muito boa para notas piano ou pianíssimo. Os polegares apoiam a membrana por dentro e os antebraços podem ajudar também a segurar o pandeiro. Também pode-se controlar o pandeiro mais para dentro da perna ou mais para fora, passando do joelho, para ajudar a mudar o timbre e controlar a dinâmica. Por exemplo, mexendo mais para fora. Se alguma nota mais forte precisar ser tocada nessa posição, também pode se tocar com a ponta dos dedos na parte de dentro da membrana. Naturalmente, é preciso planejar com antecedência quando o pandeiro vai estar numa posição ou na outra, para evitar que isso soe no meio. Ou se ele já vai estar invertido em cima da mesa, ou se você estiver tocando dessa maneira e precisar virar, uma maneira que se usa é você virar a nota virar o pandeiro já na última nota. Por exemplo, eu particularmente prefiro tocar tudo que eu posso com a mão em vez da técnica de joelho. A técnica mais tradicional do pandeiro brasileiro pode ajudar nisso, que é a alternância entre ponta dos dedos e base da mão. A base da mão tem a tendência de sair um pouco mais forte, mas é possível equilibrar. Se for para tocar um trecho com uma dinâmica mais forte, é possível também usar o movimento da mão que segura o pandeiro, fazendo um movimento contrário. Por exemplo. A base da mão também pode ser substituída pela ponta do polegar, que é uma técnica tradicional do pandeiro galego e o pandeiro tocado na Espanha. Dessa maneira,
Eu acho mais fácil de equilibrar a nota da ponta dos dedos com a nota da ponta do polegar, principalmente em dinâmicas mais piano. O tipo de pandeiro tradicional que inspirou Bizet a escrever Carmen, possivelmente usava essa técnica, mas com o pandeiro segurado na posição tradicional. Então aqui acaba esse vídeo. Esse foi o segundo de 5 vídeos que eu estou gravando aqui no Projeto Espiral sobre o pandeiro sinfônico. Então eu convido vocês a assistir ao próximo vídeo aqui no Projeto Espiral, onde eu vou falar sobre os rulos no pandeiro sinfônico.